salve Deus. Distorcido, se inflama, repercussa e altera as substâncias mental concentrada. Porque tudo é amor, orientação de Deus. Para a força do todo, foi preparado nos planos etéricos, na natureza terrestre. Porém, somente do céu me afirmei. Nos fluidos da vida vão se manifestando, manipulando, de modo adaptação ou adaptações da época ou dos karmas, das necessidades. Os plexos influenciam o ritmo da vida psíquica, podendo, contudo, haver desolações, modificações funcionais, ação sobre o sistema direto, individual, isto é, para cada um que surge, é uma solução, uma reação, uma resposta especial que vem do cérebro para o ponto, o centro coronário. Digamos o homem que tem um elítrio no braço, só atingirá o centro coronário se o mesmo não tiver seu ponto de partida espiritual, seu Deus. Sim. Se o elítrio é no braço esquerdo ou direito, digo. O homem recebe as atrações, sofre, porém, em seus gemidos surdos. Desse modo, o centro coronário registra automaticamente a atuação manifestada, fixando as responsabilidades e marcando no próprio homem as consequências felizes ou infelizes. Já disse, ou no campo do destino kármico trazido, irreparado pelos elítrios, de maneiras que a reação ou ação do seu plexo, o culto secreto, que é a cabala de Ariano, conforme já previmos, naquele mundo iniciático de Pai Zé Pedro e Pai João, que deram o nome de Ariano, que nos quer dizer raízes do céu, desconhecido, perdeu todo o seu real significado, agora chamado linha-mar. Desde a chegada de Cisma de Erechim, quando tudo foi ocultado, somente as raças africanas, por seus sacerdotes iniciados, guardaram sua origem, seus valores. De pontos principais de coisas iniciáticas ou iniciaticamente,
que ainda não vos foi dita. Porém, ao transcorrer os séculos, foram dominados os seus antepassados que guardavam a chave mestra do trino, desapareceu, deixando uma porta velada e a outra alterada. Onde me perco muitas vezes, a ponto de, nas grandes tarefas da alta magia, muitas vezes preciso ainda de guias. Por esta forma, descuidada dos nossos antepassados, se perderam, inclusive no feiticismo, o pouco que lhe foi dado. Eis o grande perigo de saber demais as coisas da alta magia. Daí para cá é que tudo cresceu demasiado e descambou também demasiado, também como nós crescemos. E hoje precisamos de forças alteradas, que somente a lei de auxílio não nos satisfaz. Não nos satisfaz mais. Ficou assim formado a corrente no astral africano e foi formada no Brasil, Pai Zé Pedro e Pai João, com a missão precipitada de agir dentro deste povo. Sim. Pai Zé Pedro e Pai João, com a missão precipitada, são duas forças ou dois poderes distintos. Se eu afirmo que um elítrio é um espírito concentrado pelo ódio e que eu mesmo é fruto dos nossos desentendimentos, e afirmo as três condições do corpo no centro coronário, podemos analisar o homem elítrio ou o homem nas formas de elítrio. É claro que teríamos de ser, como somos, preparados seres angelicais, perfeito, divino. O fundamental é saber assimilar sempre a força que temos dentro. Quando a razão te fala, não siga imediato. Preste bem atenção nas causas, o projeto. Enquanto não sentir perfeito, ao teu redor, considerando que a razão que te guia é a mesma que te condena, procure se conhecer bem para saberes e sentir, estar só, vibrando, pensando nos seus poderes, digo só. Muitas vezes, os nossos impulsos são tirados pela nossa razão. Não somos suficientemente preparados
Tudo que expomos terá que ser cuidadosamente examinado. E por nós mesmos, falamos em consciência. Para fazer um exame de consciência, devemos meditar e devagar, expelindo com a respiração para expulsar os nossos maus fluidos ou energia kármica e até sentir a nossa energia extracósmica, que tal energia nos cria, nos evolui, nos pontos vitais aerofísico. Aerofísico é toda a energia impregnada do corpo físico. Ritmo da lei do auxílio. Salve Deus, meus filhos. É preciso que conheças os pontos cardeais do perfeito homem, o seu destino, para melhor conheceres o mais alto culto da ciência. Mãe ou magia giradora. O teu aledar, o teu aladê, de agir dentro deste povo africano, sim, sem sair das suas normas e com muito cuidado, porque as linhas africanas veladas alterou onde foi preciso fazer Pedro e Pai João levantarem o adjunto de Jurema. E ainda são os únicos que se pode traduzir. É a lei que coordena no limitado cósmico, adjunto de Jurema. Primeiro vamos qualificar como culto africano e todo o sistema religioso que os nossos antepassados trouxeram para o Brasil. Mesmo com essas alterações feitas por pai Zé Pedro e pai João, eis a exclusão desses orixás, com seus respectivos, vou discriminar, 7 posições ritualísticas para ser usada nos trabalhos de contagem. Porém, antes de tudo, quero que cada filho conheça o seu centro coronário, em suas formas, em tudo que gera. Temos que patentear os conceitos africanos, porque para seguir as linhas honestamente é preciso conhecer fundamentalmente as linhas da ciência do amanhecer. Sabemos que isto é um assunto complexo, porém não podemos fugir desses fenômenos. Sabemos que por saber que o Apará, na sua primeira fase de
inconsciência ou incorporação é levado para a linha Olorum. Predominância de Nagô. Então, como podemos fugir? As linhas, a ciência africana. Nagô. Dividimos o doutrinador e o apará. Entretanto, na sua linha mestra, que é Olorum, vamos individualizar. O apará, na sua semi-inconsciência, o apará. Não digo a qualquer médio fora do templo do amanhecer. O apará. Ele entra na linha mestra de Olorum. Vamos individualizar o doutrinador e o apará. Doutrinador Tapir. Apará Olorum. Quer dizer, Espírito de Deus. A falta de meditação é mais prejudicial ao apará do que a própria consciência no médio. Vejo médios que têm uma consciência ou não tem princípios doutrinários e, no entanto, são magníficas suas incorporações. Mas se tem uma meditação perfeita e sabe assimilar ou ter honestidade, o respeito às pessoas que necessitam de suas manifestações por intermédio dos espíritos, a capacidade é máxima. Muitas vezes vimos coisas, um médium magnífico, com linhas magníficas, luminosas, incoerente à consciência dele. Porque o homem que quiser demorar-se nas investigações do seu ego, encontrará para a sua descoberta o raciocínio, as convicções, e conclui, pois só chegamos a um acordo quando entramos em harmonia com o nosso centro coronário. Mesmo não sendo esse centro iniciático, em linhas normais, animal. Vê-se, pois, que a força fundamental predominante do reino central coronário, a força da vida física, é a mesma força animal. As expressões que eu emprego vamos penetrar além de muitos conhecimentos teóricos. Porém, os nomes, a minha expressão aqui, salve Deus, é relativa às minhas dificuldades de exprimir. Porém, positivamente em nome de Jesus. Por mais que o ser humano se eleva
para conhecer. Por mais que estuda, pouco poderá atingir os fenômenos extrafísicos. Porém, a extensão infinita do espaço, a mente ou a clarividência avança até um certo ponto, mas sempre na dependência de valores mediúnicos. De extra-evolução. Porém, nada se perde. Tudo já está criado. Então, a mente do homem segue, às vezes, pesquisas desconhecidas, mas em algo que já está criado. O homem não tem capacidade, fora da mediunidade, de sua vida ou desta filosofia espírita, criar. Porque, em meus olhos de clarividente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vejo coisas um palmo adiante do nariz de grandes cientistas e passa despercebido. Ele não cria, não conhece, é cego e não vê. Somente as transformações da matéria, a evolução das forças, mesmo assim na combinação, em sintonia, sim, as energias extra-etéricas no átomos são cientificamente combinados para a forma as células no corpo composto. Se aninhando no reino central coronário, no plexo, para um recurso de átomos, existe os amancê, portais de desintegração, reintegração, integração. Os pontos são os pontos perigosos, mesmo a nós da corrente, nos carreiros terrestres, físicos, perigos físicos. Onde está situado um amancê, estamos sempre à beira de abismo, como, por exemplo, no Triângulo das Bermudas. Pelos grandes portais atravessam também as nossas necessidades reencarnatórias, que é a energia extraetérica. As amancês são transitórias, elas são guardadas pelos grandes alufás. São também os nossos iniciados no reino físico, Mestre Sol, Mestre Lua. Do amanhecer, ou alufaz de manhante, na representação dos seus regentes. Quando eu falo em átomos, falo em 3 forças. Átomos é uma força que cientificamente Sim, vamos repetir. Quando eu falo em átomos, falo em 3 forças. Átomos é uma força que cientificamente se divide. Sim, isto continuamos com os mesmos nomes da ciência da Terra: íon, cátion, nêutron. Nêutron, conheço como nêutron,
pela ciência, é neutro. Mas eu falo como neutrão. A força utilizando-se da matéria começa a sua evolução na estrutura do átomo, passando depois na composição, formando a célula de uma formando as células e uma nova de uma ação construtiva, criando uma nova ordem no constante agregar e desagregar o impulso dos corpos no centro coronário. E conforme a conduta doutrinária, a inteligência da força que desagrega, aumentando a vitalidade com maior vibração de vida, fazendo progredir o seu grau de inteligência, fortalecendo os 3 corpos: plexo, físico, vital; microplexo, alma; plexo etérico, perispírito. O corpo físico, o plexo, tem por obrigação de emitir vitalidade os microetérico, o plexo físico, o centro coronário, tem por obrigação alimentar o reino central coronário, que são perispírito, alma e plexo vital, que distribui as células vitais que compõem no homem a inteligência, o poder na vida física. Se o homem se descuida de suas funções físicas, vital, também deteriora o seu centro coronário descoberto, se desligue pelas influências do macrocósmico, o nêutron neutraliza o físico do etérico. Nêutron é uma luz, um átomo, que separa, neutraliza o físico do etérico. Há uma grande dificuldade das materializações dos fenômenos extraetéricos pela neutralização deste átomo, formando esta grande barreira intransponível da luz solar ao etérico, dividindo o segundo plano do primeiro, onde atinge formas diversas, inclusive fora do sistema crístico. Como clarividente, agradeço a Nêutron essa separação do físico ao etérico. Essas formas diversas são terríveis, e graças a ele, muitas vezes a minha clarividência não atinge. Ele neutraliza
qualquer magnético, qualquer força que eu possa emitir. Sim, fora do sistema crístico, a vida é horrível. E talvez eu não suportaria tanta dor, tanta anormalidade. Enquanto o homem não adquirir o pleno conhecimento de si mesmo, nenhuma filosofia alcançará o seu objetivo. As vidas, os conhecimentos são inesgotáveis. Aos poucos, quero descrever algo mais que sei. Este esclarecimento que eu estou vos trazendo é uma preparação para sentirem e melhor compreenderem as forças dos 7 raios iniciáticos que pertencem aos mestres sóis, ao mestre sol desta casa. Na explanação desta doutrina, encontramos o que desejamos. No conhecimento, o que eu afirmo aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os lamas são conscientes, como a Igreja Católica é consciente da reencarnação. O centro vital é o princípio de tudo e de todos, e de todas as coisas, terra e fora da matéria. Salve Deus. Espero uma concentração firme e continuo à espera de alguma coisa que eu não soube, talvez, me exprimir ou me fazer compreender nesta gravação. Nesse instante, agradeço a Jesus tudo o que me confiou, devolvendo-me à terra com os dotes precisos para esta missão do doutrinador. Salve Deus. Jesus que esteja no coração de todos. Vamos fazer uma prece no poder da alta magia. Jesus, divino e amado Mestre, meus filhos, peçam pelos seus negócios, pelo progresso material, espiritual, a bênção de suas famílias, seus filhos, de sua casa. Eu quero que vocês peçam muito pelos seus lares, ajuda a conduta doutrinária, meus filhos, que nós vamos ter uma epidemia que vai dar tanto trabalho para nós, mas mais uma vez eu digo, não vai nos atingir. Salve Deus. Jesus. É hora da individualidade. Eu estou rodeada pelo ser puro e no Espírito Santo da vida, amor e sabedoria. Jesus, que a força bendita de tua lança reflita em nossos corações
o amor, a tolerância e a humildade. Que os mundos encantados dos Himalaias possam se unir a nós na regência dos grandes iniciados, nos conduza, nos amando e nos ensinando, retirando as pedras dos nossos caminhos. Jesus, na força estetérica desses abnegados do Himalaia, faze Jesus que reine a confiança dos nossos espíritos, que reine a vida material, os benefícios, para que possamos trabalhar sem dúvidas e sem tanto sacrifício do nosso corpo material, Jesus, e as coisas que a vida eterna nos exige. Ó Jesus, nesse instante, que os mundos espirituais se preparam para receber essa grande viagem do povo de Seta Branca, dos Jaguares, que seus fluidos, sua energia seja elevada e garantida a todo aquele que geme e chora nos hospitais, nos presídios, nas filas etéricas e físicas. Que o teu Filho Jesus, que o Mestre Jaguar possa ser o consolo, a conquista, a energia. Jesus, que suas mãos iluminadas possam atravessar nos carreiros terrestres, salvando das epidemias, as enfermidades que tanto perturbam os nossos entes queridos. Jesus abençoa, Jesus, o meu amor. Abençoa o nosso amor, o amor absoluto, o amor incondicional. Jesus, que forças benditas nos envolva, Jesus. Nas nossas horas difíceis, nesses caminhos kármicos, que horas percorremos, dai-nos, Senhor, a sabedoria também dos nossos antepassados, e que a vida transcendental se mova e nos deixe nos caminhos absolutos da vida eterna. Jesus, ilumina nesse instante o saveiro, que muitas vezes joga sem destino o caminheiro, o riacho, as cachoeiras. Jesus abençoa. Faz, Jesus, nesse instante que os caboclos venham trazer o passe
nas nossas mentes. Os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos amores, em teu santo nome, Jesus. Reforma as nossas dores. Que possamos emitir o canto universal. E que nada faça doer o nosso coração. Retire a Jesus a solidão, as mesquinharias, que ora tanto lutamos. E assim, Jesus, em teu santo nome vejo os 3 reinos que ocupa nesse instante para os poderes da Rainha de Sabá, do povo universal, da comunhão, da lei e do amor. E nesse instante, Jesus, que a estrela testemunha nos traga a felicidade desta semana e todos os nossos dias. Em teu santo nome e em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus! Salve Deus, meus filhos. Façam uma limpeza e tenham certeza que vocês receberam um passe dos caboclos. E que a força da alta magia agora segure com as 2 mãos em sua cintura e feche seu corpo. Assim. Salve Deus. Bem na cintura. Feche seu corpo de toda a corrente negativa. Salve Deus. Respire. Salve Deus, meus filhos. Se algum falta fazer, coloque as mãos na cintura. Respire assim e feche o seu corpo. Que corrente negativa não venha me aborrecer. Salve Deus, meus filhos. Muita felicidade.